Era uma manhã de junho de 1990, no Rio de Janeiro, e o telefone tocou na casa de Lucinho Araújo, num horário em que telefonemas já não surpreendiam mais, da maneira que surpreendiam antes. Havia meses que os telefonemas chegavam em horários que não respeitavam convenções sociais porque, quando alguém que você ama está morrendo, o relógio perde a autoridade que tem sobre o resto da vida. Lucinho era produtor musical, homem acostumado a lidar com artistas difíceis e situações imprevisíveis, mas nada na sua trajetória profissional ou pessoal havia preparado adequadamente para o que os últimos meses haviam sido. Ele era pai, e seu filho estava do outro lado da cidade num apartamento do Leblon, pesando menos de 50 quilos, com o corpo sendo consumido por uma doença que o mundo ainda não sabia muito bem como olhar de frente. Agenor de Miranda Araújo Neto tinha 32 anos e havia sido diagnosticado com AIDS, num período em que esse diagnóstico ainda carregava consigo não apenas o peso médico da doença, mas o peso social de tudo que a sociedade brasileira de fins dos anos 80 projetava nela. Cazuza havia tornado sua condição pública em 1989, numa capa de revista que o Brasil inteiro viu e que dividiu o país entre os que sentiram compaixão e os que sentiram desconforto, porque a AIDS naquele momento ainda era tratada por muitos como consequência de escolhas em vez de como o que era. Uma doença que não pedia permissão nem fazia seleção moral antes de chegar. Sua decisão de tornar tudo público havia sido tomada com a mesma lógica que havia governado toda a sua vida artística. Não havia em Cazuza a capacidade ou o interesse de manter separadas as esferas do que era vivido e do que era mostrado. Ele havia cantado sobre amor com a especificidade de quem estava amando de verdade. Havia cantado sobre o Rio com a intimidade de quem conhecia cada contradição da cidade, não como observador, mas como participante. Havia cantado sobre um Brasil que machucava as pessoas com a convicção de quem havia visto esse machucamento em rostos concretos, em ruas concretas. E havia então de ser consistente até o fim, o que significava não esconder a doença atrás de comunicados vagos sobre problemas de saúde. A família havia acompanhado a deterioração com aquela mistura de presença constante e impotência absoluta, que é a experiência específica de quem ama alguém que está morrendo de uma doença que a medicina de então não conseguia deter. Lucinho e Dona Maurina, mãe de Cazuza, haviam reorganizado suas vidas inteiras em torno do ritmo imposto pela doença. As internações que vinham e iam, os dias bons que chegavam sem aviso, e eram recebidos com uma gratidão que tinha a intensidade das coisas que sabem ser temporárias. Os dias ruins que também chegavam sem aviso e que faziam o apartamento do Leblon ter aquele silêncio específico dos lugares onde a dor está presente demais para precisar ser nomeada. Cazuza havia resistido às internações com uma teimosia que seus médicos encontravam compreensível e seus familiares encontravam angustiante. Havia algo no apartamento do Leblon, nas janelas que davam para a cidade que havia amado com uma intensidade que suas músicas documentavam com precisão, que ele não estava disposto a trocar pelo ambiente hospitalar antes que fosse absolutamente necessário. O hospital era o lugar onde o corpo estava. O apartamento era o lugar onde ele ainda conseguia ser, pelo menos em parte, quem havia sempre sido. Naquela manhã de junho, o telefonema que chegou à casa de Lucinho era de Cazuza. Isso em si não era incomum. Os dois falavam com frequência, conversas que haviam mudado de natureza ao longo dos meses, perdendo a leveza que às vezes havia sido possível no início e ganhando uma densidade que vinha de dois homens que sabiam o que estava acontecendo e que haviam chegado ao ponto em que fingir que não sabiam era uma energia que nenhum dos dois tinha mais disponível para gastar. Mas havia algo diferente nessa ligação desde o primeiro segundo. Lucinho reconheceu na voz do filho uma qualidade que não havia estado presente nas ligações anteriores, mesmo nas difíceis. Não era fraqueza física, embora a fraqueza física estivesse lá também. Audível na maneira como as palavras chegavam com mais espaço entre elas do que antes. Era outra coisa. Era a voz de alguém que havia chegado a algum lugar interno e que estava ligando a partir desse lugar, não do lugar de antes. Cazuza disse que precisava falar. Não de assuntos práticos, não de medicamentos ou horários,
ou dos detalhes logísticos que haviam colonizado tantas conversas recentes. Disse que precisava falar de verdade, do jeito que eles às vezes conseguiam falar quando a vida dava espaço para isso, que ultimamente não havia dado com a frequência que os dois gostariam. Lucinho ficou em silêncio, segurando o telefone com aquela atenção que os pais desenvolvem para os momentos em que um filho está dizendo algo que precisa ser completamente ouvido. Havia aprendido ao longo dos meses que Cazuza não precisava de respostas imediatas. Precisava de presença. Precisava de saber que havia alguém do outro lado que estava recebendo o que estava sendo dito sem pressa, para transformar em conselho ou em consolo. Cazuza começou a falar sobre o pai. Não sobre a doença, sobre o pai. Sobre memórias específicas que havia estado revolvendo nos dias anteriores, com aquela intensidade com que a proximidade do fim torna o passado mais vívido do que o presente. Falou sobre uma tarde na infância em que Lucinho o havia levado a um estúdio de gravação pela primeira vez, e ele havia ficado parado diante de uma mesa de mixagem, olhando para todos aqueles botões e faders, com uma sensação que não tinha nome disponível para um menino de 8 anos, mas que era reconhecível décadas depois, como o momento em que soube o que queria fazer com a vida. Falou sobre como Lucinho havia deixado ele ficar parado ali por quanto tempo precisasse sem apressar, sem explicar, sem transformar o momento em aula, apenas deixando que fosse o que era. Disse que havia pensado muito naquela tarde nas últimas semanas, que havia pensado em como uma coisa tão pequena, um pai deixando um filho ficar parado diante de uma mesa de mixagem sem apressar, podia ser a origem de tudo que veio depois. De cada música, de cada show, de cada letra escrita de madrugada com a cidade do Rio lá fora sendo o que sempre foi, exageradamente bela e exageradamente cruel ao mesmo tempo. Lucinho ouviu isso com aquela parte do cérebro que registra, e aquela outra parte que simplesmente sente, e as duas partes estavam funcionando ao mesmo tempo naquele momento com uma intensidade que ele descreveu anos depois, numa entrevista rara em que falou sobre os últimos meses de Cazuza, como a coisa mais difícil e mais preciosa que havia experimentado em toda a sua vida. Então Cazuza falou sobre a mãe. Dona Maurina havia sido uma presença constante e silenciosa ao longo de toda a doença, daquelas presenças que não precisam se anunciar para serem fundamentais. Cazuza disse que sabia que havia dado muito trabalho. Disse isso com um sorriso audível na voz. Aquele sorriso que as pessoas que o conheciam reconheciam como o sorriso que ele usava quando estava sendo honesto sobre algo que também achava levemente engraçado. Disse que havia dado muito trabalho durante a infância, durante a adolescência, durante os anos de banda e de excessos e de escolhas que uma mãe de classe média carioca dos anos 70 não estava exatamente equipada para acompanhar sem sofrer. Disse que lamentava o sofrimento que havia causado. Não com aquela culpa paralisante que é mais sobre quem sente do que sobre quem foi afetado. Com uma clareza tranquila de quem havia feito as pazes com sua própria história sem precisar reescrever o que havia sido. Disse que não trocaria nada do que havia vivido, porque cada coisa havia produzido as músicas e as letras, e os momentos que havia produzido, e que não havia maneira de separar as partes difíceis das partes belas, porque eram feitas da mesma matéria. Lucinho disse anos depois que foi nesse ponto da conversa que precisou sentar. Não porque estava fraco, porque havia algo no que Cazuza estava dizendo que exigia que o corpo encontrasse uma posição estável antes que as palavras continuassem chegando. Cazuza então falou sobre a música. Falou sobre o que havia significado para ele ter tido a música como linguagem durante toda a vida. Disse que havia pessoas que tinham palavras, e pessoas que tinham imagens, e pessoas que tinham números, e que ele havia tido notas e letras, e que isso havia sido uma forma de sorte que só conseguia ver completamente agora. Disse que cada vez que havia subido num palco e aberto a boca, havia sentido algo que não tinha nome exato, mas que era próximo do que imagina que deveria ser rezar. Não rezar para algo externo, mas rezar no sentido de estar completamente presente e completamente entregue ao mesmo tempo. Disse que essa sensação havia sido o maior presente que havia recebido na vida. Maior do que o sucesso, maior do que o reconhecimento,
maior do que as noites inesquecíveis de shows lotados que ficavam na memória com aquela clareza que poucos momentos da vida conseguem manter ao longo dos anos. A sensação de estar num palco e sentir que não havia separação entre o que era e o que estava fazendo. Havia uma pausa longa depois disso. Lucinho não preencheu. Havia aprendido que as pausas de Cazuza não eram vazias e que preenchê-las era sempre um erro porque o que vinha depois das pausas era frequentemente o mais importante. Cazuza disse que queria que o pai soubesse de uma coisa. Disse que havia pensado muito em como dizer isso e que havia chegado à conclusão de que a maneira mais simples era a mais verdadeira, como sempre havia sido com as melhores letras que havia escrito. Disse que não tinha medo. Disse que havia tido medo durante um período, que seria desonesto negar que havia uma fase em que acordava de madrugada com aquele medo específico que a proximidade do fim produz. Um medo que não é de dor ou de procedimento médico, mas de ausência, de deixar de estar onde as coisas acontecem. Mas disse que esse medo havia passado, e que o que havia ficado no lugar dele era algo diferente que não sabia nomear completamente, mas que era mais próximo de gratidão do que de qualquer outra coisa que conhecia. Disse que havia vivido. Disse isso com uma ênfase particular, como se a palavra precisasse ser pronunciada com peso suficiente para carregar tudo o que continha. Havia vivido de verdade, com tudo que tinha e em tudo que havia importado. Havia amado pessoas reais com intensidade real. Havia feito músicas que chegaram em outras pessoas de maneiras que elas mesmas descreviam como transformadoras. Havia estado no Rio de Janeiro, que amava durante anos suficientes para conhecê-lo da maneira que só se conhece um lugar, quando se tem com ele uma relação que é também física, e também emocional, e também intelectual ao mesmo tempo. Então disse a coisa que Lucinho carregou consigo pelo resto da vida, e que compartilhou publicamente apenas uma vez, naquela entrevista rara, com a voz de quem sabe que está entregando algo precioso a um contexto que não pode controlar completamente, mas que confia ser necessário. Cazuza disse que quando ele fosse, e disse isso com a naturalidade direta de quem havia parado de usar eufemismos, porque os eufemismos custavam energia que não havia mais para gastar, quando ele fosse, queria que a família soubesse que ele estava indo de um lugar bom. Não resignado. Não derrotado. De um lugar onde as contas estavam em ordem não no sentido financeiro ou logístico, mas no sentido que importava, o sentido de ter sido quem era sem pedir desculpa e de ter dado o que tinha sem guardar reserva. Disse que a única coisa que lamentava era o tempo, não as escolhas. O tempo. Que 32 anos era pouco para tudo que ainda havia para sentir e fazer e cantar. Mas disse que se havia aprendido alguma coisa com a doença, era que o tempo nunca é suficiente independentemente de quanto se tem. E que a resposta para isso não era tristeza, mas intensidade. Usar o que havia com tudo o que havia. Lucinho estava chorando. Não tentou esconder. Havia chegado ao ponto, depois de meses daquela proximidade com o fim que a doença impunha, em que esconder o choro parecia um desrespeito ao momento, uma tentativa de gerenciar algo que merecia ser sentido completamente. Cazuza ouviu o choro do pai pelo telefone e ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquele sorriso que Lucinho conseguia ouvir mesmo sem ver, disse que estava bem. Disse que o pai podia chorar à vontade porque chorar era também uma forma de sentir tudo no máximo. E que sentir tudo no máximo era a única filosofia que havia funcionado para ele, e que não via razão para mudar agora. Os dois ficaram mais algum tempo no telefone depois disso, falando de coisas menores, de memórias compartilhadas, de pessoas que os dois conheciam e amavam. A conversa foi perdendo a intensidade do centro para as bordas da maneira que as conversas importantes fazem quando o essencial já foi dito. E o que resta é a presença de duas pessoas que querem continuar perto por mais um pouco antes de desligar. Quando Cazuza disse tchau, havia uma leveza nessa palavra que Lucinho registrou com aquela precisão que os momentos definitivos produzem na memória. Não a leveza de quem está fingindo que está tudo bem. A leveza de quem está bem de verdade, dentro da realidade do que está bem dentro das circunstâncias que existem, e que encontrou nessa forma limitada e real de estar bem algo suficiente para sustentar o que estava por vir. Cazuza foi internado 3 dias depois dessa ligação.
Morreu em julho de 1990. As músicas ficaram e continuaram chegando, em pessoas que nem haviam nascido naquele junho. Continuaram dizendo coisas verdadeiras sobre amor, e sobre cidade, e sobre o direito de sentir tudo no volume que as coisas chegam sem diminuir para caber em molduras mais confortáveis. E em algum lugar dentro de tudo isso estava aquela ligação de manhã cedo. Um filho dizendo ao pai que havia vivido, que estava indo de um lugar bom, que o único lamento era o tempo e que a resposta para o tempo era sempre a mesma. Intensidade. Presença. Tudo com tudo que se tem, até o fim.